Caros amigos do Movimento da Fraternidade, mais uma vez eu gostaria de continuar o diálogo a respeito do nosso amado Mofra. E eu aproveito para falar um pouco da minha história no movimento, que começou na década de 1970, quando eu era estudante de medicina na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, e me aproximei do grupo da Fraternidade Sheila, ou Centro Espírita Oriente, e comecei a frequentar as reuniões, fui me integrando às tarefas, campanha do quilo, visita a enfermos, a atividade de farmácia, e aos poucos fui me envolvendo cada vez mais, até que me tornei uma figura bastante atuante nas atividades do grupo. Paralelamente, comecei também a participar das atividades da Casa Espírita André Luiz, onde eu tive uma experiência muito rica, porque durante a residência de pediatria eu dava assistência regularmente às crianças assistidas pela casa, e depois de uma época em que eu voltei da Argentina, onde fiz a minha formação em homeopatia, eu também me dediquei ainda mais à Casa Espírita, onde eu residi durante 9 meses, trabalhando num consultório nas proximidades, e só saí da CEAL para me casar em março de 1981. Foi uma experiência muito rica, mas eu tinha ficado com uma fixação na Cidade da Fraternidade. Eu havia morado em Brasília durante o período de 6 meses, no início de 1979, quando fiz 6 meses de especialização em neuropediatria, mas interrompi essa formação para me dedicar ao estudo da homeopatia. Nesse caso, então, eu fiquei mais pouco tempo depois de casado aqui em Belo Horizonte e me dirigi para Brasília, já com a minha esposa e mais 2 amigos, e fomos para Brasília. Era um casal de homeopatas e montamos uma clínica e morei lá durante 17 anos. Nesse período foi uma atividade também muito intensa junto à cidade, junto ao grupo da Fraternidade Irmão Estevão, na Asa Norte de Brasília. E quando houve a mudança de estatuto, eu era coordenador doutrinário do Grupo Sheila na época, e a equipe, o Arim Moisés, me convidou para ser coordenador da Cidade da Fraternidade junto com ele, de modo que eu, morando em Brasília, eu ficaria como suplente dele na comunidade, mas ao mesmo tempo seria o responsável legal, já que eu residia em Brasília. E foi um período de muito aprendizado para mim, de muito crescimento. O Arim era um administrador extremamente competente e com muito conhecimento da doutrina espírita, então eu fiz um aproveitamento em vários níveis, em vários campos. A convivência com a comunidade sempre foi muito tranquila, muito pacífica. O Grupo Sheila nós tivemos algumas turbulências, e eu descrevi isso no livro A Fraternidade em Movimento, que está à disposição de vocês pela internet. Nós estamos atualmente prestes a lançar um site denominado vidaeprognostico.com, e esse site tem bastante informações e sobre os livros que eu escrevi, sendo que o último deles se chama A Fraternidade em Movimento, que conta muito dessas histórias que eu estou acrescentando aqui, informações importantes. Nessa caminhada junto à Cidade da Fraternidade, chegamos ao ano de 1990, quando eu publiquei o primeiro trabalho mais denso,
que se chamou Evangelioterapia, a Ciência de Amar. No grupo de estudos, desculpe, no grupo de estudos que nós tínhamos no grupo da Fraternidade Irmão Estevão, em Brasília, tinha algumas pessoas ligadas ao ministro Jarbas Passarinho que conseguiram uma edição desse trabalho gratuita junto ao Senado Federal, e eu repassei essa edição por completo para uma Semana da Fraternidade que aconteceu, se não me engano, em Três Lagoas, Mato Grosso. Mas eu não fui por uma questão muito simples, eu não queria me aparecer, eu não queria me projetar. Eu sempre gostei do meu anonimato. Então, o importante é que aquele livro representava uma contribuição da Cidade da Fraternidade, em nome da Cidade da Fraternidade, para o movimento. Pelo menos foi com esse espírito que eu fiz essa transferência da edição para o movimento e a distribuição gratuita junto aos congressistas da Semana da Fraternidade. Há pouco tempo depois, eu, estudando e refletindo sobre os rumos e objetivos da Cidade da Fraternidade, cheguei à conclusão que a Cidade da Fraternidade era um diferencial muito importante, era aquilo que, de certa forma, garantia uma identidade própria para o movimento. E esse conceito, essa ideia ainda me serve bastante, porque eu vejo que se não fosse por causa da existência dessa obra, o movimento da fraternidade já tinha perdido completamente a qualquer proposta que existisse que resguardasse a sua identidade como movimento diferenciado em relação ao Espiritismo. E outra coisa que aconteceu também no ano de 1991 foi que eu encaminhei para a OSCAL uma carta, intitulada Que Movimento é Esse? Essa carta consta no livro A Fraternidade em Movimento, argumentando que o movimento da fraternidade era para ser um movimento de fraternidade. Nada mais do que isso. E que nós já tínhamos adulterado o movimento a partir do ponto em que, em 1983, nós mudamos o estatuto para transformá-lo em um movimento da fraternidade espírita. E a partir daí o movimento se perdeu ainda mais, porque o seu projeto existencial ele ficou tão diluído, ficou tão obscurecido por conta da sua aproximação, da sua mistura com o movimento espírita, que muitos dos diretores, muitos dos dirigentes do próprio MOFRA passaram a falar abertamente que o grupo da fraternidade, na verdade, não era um grupo, era uma casa espírita. Não era centro, porque não era espírita, era uma casa espírita. Então ficou uma coisa que, na minha opinião, contribuiu muito para a desfiguração, para a despersonalização do movimento da fraternidade. A partir dessa carta que eu mandei morando em Brasília, mandei para a OSCAL em Belo Horizonte, eu passei a ser uma figura, digamos, escanteada. Eu não tive mais convites para participar. Quando eu vinha a Belo Horizonte, eu era convidado para fazer palestras, para fazer estudos nos grupos, e eu fui completamente escanteado, porque a coordenação da OSCAL, desde aquela época, já trabalhava no sentido de transformar o movimento num processo, numa entidade ou numa construção, uma edificação filiada ao Espiritismo, e com muito empenho para que o movimento tivesse assento
junto ao Conselho Deliberativo da Federação Espírita Brasileira. Embora bastante afastado, né, bastante excluído do movimento por conta dessa questão, e eu não quis fazer nenhuma instituição, eu nunca me interessei em criar, por exemplo, um grupo da fraternidade, eu continuei me sentindo muito fraternista, né? Continuei amando o movimento da fraternidade e considerando que o meu trabalho, ainda que fosse muito voltado para a produção literária, ele tinha como objetivo, como intenção, ser uma contribuição para o movimento da fraternidade. É por isso que hoje eu digo para vocês com bastante franqueza, né, que o movimento da fraternidade se tornou um projeto sectarista. As pessoas a grande parte dos que dirigem o movimento da fraternidade, deram um cunho espírita aos grupos, ao próprio movimento, né? E não conseguem fazer isso com a cidade da fraternidade, porque as pessoas que vão para lá, elas continuam com uma aspiração de universalidade. É por isso que lá existe uma casa que tem 2 nomes. Tem Grupo da Fraternidade Irmã Veneranda e, ao mesmo tempo, Casa de Oração, que foi o nome colocado pelos pioneiros. Alguns dos pioneiros dessa cidade, da fraternidade, eles entendiam que lá deveria ser uma de abertas, né? Uma comunidade aberta do ponto de vista religioso para qualquer possibilidade. E com isso eles insistiram e resistiram às pressões. Mas essa questão, ela se agravou com o tempo. E as pessoas que de alguma forma discordaram dessa proposta foram paulatinamente sendo excluídas, sendo rejeitadas, e a produção deles não era considerada pertinente ao movimento, porque o movimento era espírita e essas pessoas tinham um pensamento mais aberto, mais universalista, mais eclético. E com isso o movimento foi perdendo a possibilidade de debater, né? Não houve interesse, não houve nenhuma tentativa por parte desse grupo que se apropriou da OSCAL no sentido de manter um ambiente democrático, um ambiente em que houvesse pluralidade das diferentes correntes, né? E na verdade, isso me lembra muito uma frase do Evangelho em que Jesus diz que o reino de Deus foi tomado pela força. E foi tomado pela força dos cargos. O movimento da fraternidade ficou refém daqueles que se impõem graças aos cargos, que excluem grupos, né, de pessoas de um determinado grupo de fraternidade, excluem pessoas da comunidade, da cidade da fraternidade, pessoa que não se enquadra no esquema administrativo, às vezes é convidado a se retirar. E isso é um fato antigo, é uma coisa que se repete ocasionalmente, por mais que o mundo esteja progredindo e os conceitos de democracia, de democracia participativa, ou seja, que todas as minorias elas têm possibilidade de ter uma representação nos órgãos de governo, isso não chega até o movimento da fraternidade. A OSCAL continua dirigindo todo o movimento de uma forma olímpica, assim, acima de qualquer manifestação contrária, não se digna a esclarecer as dúvidas, as divergências. E o plano espiritual, de certa forma, cansou-se de dar recomendações,
de dar instruções, de enviar mensagens, apelos, para que essas pessoas se sensibilizassem e abrissem os corações para conviver com aqueles que têm um pensamento diferente. Eu continuei na minha saga de escrever livros e a inspiração, de certa forma, não me deixou sozinho. E aí foram vários livros, foram se acumulando e eu juntei esse material, captei uma orientação, uma intuição de que era para aguardar sem publicar durante algum tempo, né? Então eu publiquei, na verdade, inicialmente 2 livros, que foi o Evangelioterapia e Os Filhos de Deus, que são crônicas escritas metaforicamente, né, assim, por seres que fazem parte do Evangelho, mas que eram inanimados. Principalmente, a maioria das crônicas são descrições de figuras como o jumento, como o barco, como a coroa de espinhos, etc. Vários personagens e poucos personagens humanos, né? E esse livro tem uma lembrança, tem uma fagulha do Evangelho nele, daquele tempo da Palestina, de Jerusalém, né? E é muito de muita sensibilidade, né? Por exemplo, o reencontro de Jesus com Judas depois do Calvário é um momento assim muito tocante para as pessoas que têm contato com essa crônica. Mas aí houve uma interrupção dessa publicação. Aliás, tem um outro livro que foi publicado também um pouco antes, nessa fase, que é o Deus, Radiografia Simples. Bom, mas o que importa é que eu escrevi mais alguns trabalhos e eles tive a recomendação para esperar até que eles estivessem prontos e eu ofereci para a Oscal os livros todos como uma oferta. Inclusive eu iria entregar uma edição pronta para que o movimento da fraternidade fizesse o uso que quisesse, desde que esse dinheiro fosse, o dinheiro angariado, ele fosse colocado para a manutenção de atividades, por exemplo, para a reprodução dos livros, porque não faz sentido, na minha opinião, você usar livros que espalham conhecimento, que espalham o Evangelho, para com a venda deles você produzir dinheiro para fazer obras materiais. Eu acho que é um contrassenso, porque a miséria humana, tanto material quanto intelectual quanto espiritual, cada recurso tem que suprir, procurar atender e melhorar ou atenuar a miséria no seu plano. Mas os livros foram recusados porque eles não eram espíritas. E eu já resolvi isso comigo há mais tempo. Desde quando a Oscal mostrou essa postura sectarista, que só podia participar do movimento, só podia ser alguém atuante e com abertura, né, com receptividade para atuar no movimento se fosse espírita, eu passei por longas fases, né, assim, profundas reflexões, até que depois de algum tempo eu consegui resolver isso e fiquei bem, sabe? Eu sou espírita, graças a Deus. Eu ainda estudo livros espíritas até hoje. Ainda tenho um carinho enorme por algumas obras, sabe? Mas eu entendo que o espiritismo precisa progredir e deve progredir
Mas o principal mecanismo de progresso do Espiritismo, até agora, não é a ciência, embora Kardec tenha afirmado isso. O principal é a contribuição vinda através de médiuns. O Chico Xavier, por exemplo, eu considero que ele revolucionou o Espiritismo. E é muito impressionante que ele, como sendo o maior médium que nós conhecemos, tenha dito no livro Consolador que nós não devemos incentivar o desenvolvimento da mediunidade. E aí é que nós entramos num grande dilema, porque se o movimento da fraternidade ainda está tão atrelado ao Espiritismo, como é que ele resolve essa questão? Ele vai continuar centrado também na mediunidade como a maioria dos centros espíritas? Ou ele vai partir para encontrar a sua própria identidade, o seu próprio trabalho, que deveria ser calcado, né, na fraternidade, na assistência fraternal? Porque essa aí é uma definição fundamental para que o movimento da fraternidade encontre-se no mundo, para que ele se encontre com ele mesmo e abra as suas portas e que nós possamos, enfim, criar algum grupo de fraternidade, porque nós não fizemos isso até hoje. Nós temos grupos que são réplicas de centros espíritas. A maioria das atividades do grupo de fraternidade, a maioria tem como atividades principais estudo da doutrina espírita. Segundo, práticas mediúnicas, incluindo a desobsessão, que para muita gente ainda é uma das tarefas mais importantes. Então, nós estamos com um problema muito sério, porque hoje já temos uma possibilidade de olhar o que aconteceu com o movimento espírita. O movimento espírita puro, que não é a parte fraternista. E vocês sabem que o movimento espírita, ele caminhou para uma estagnação. Você visita um centro espírita hoje em que tem pessoas que estão ali atuando há 30, 40 anos e você vê que elas estão completamente acomodadas num processo de estagnação, porque elas não se reciclaram, elas não fizeram uma autocrítica, não buscaram outras fontes de aprendizado, não renovaram as suas práticas. Então você vê que essas pessoas estão num quadro de cristalização. Embora tenham feito coisas boas, tenham produzido tarefas muito importantes de caridade, de assistência, mas assim você vê que poucas conseguiram arejar o pensamento, né? A doutrina espírita se transformou numa caridade um tanto quanto automática, sabe? E poucas pessoas realmente conseguiram manter-se num estado de vibração, num estado de vivo, né? A vitalidade dessas pessoas está bastante comprometida. E você vê então, eu pelo menos penso que é muito interessante observar como que o plano espiritual previu isso, criando uma nova seara que fosse livre, que pudesse usar a doutrina espírita como uma das fontes de conhecimento, mas não ser um grupo espírita. Eu diria que
o movimento da fraternidade está para o Espiritismo, assim como o cristianismo estava para o judaísmo. Se vocês lerem atentamente o livro Paulo Estevão, eu sei que é um livro muito querido de todos vocês, o livro Paulo Estevão tem momentos muito interessantes desse conflito, dessa oposição entre os discípulos que caminharam mais destemidamente, como Paulo, pela renovação e pela abertura do Evangelho para todas as criaturas, inclusive os pagãos, e aquele grupo que caminhou com Tiago, no sentido de compor com os judeus, de trazer as práticas judaicas, os princípios judaicos, fazendo com que o Evangelho fosse apenas uma continuação do judaísmo, com algumas diferenças pequenas. Pedro fica num determinado ponto de equilíbrio entre as duas coisas, mas acaba tendo que ir para Roma e enfrentar realmente o convívio com esse quadro mais amplo da proposta cristã, que veio a se espalhar no mundo, mas que ainda hoje sofre muito a influência dessa convivência com o judaísmo. Nós sabemos disso, e levaria mais tempo para uma outra conversa, que é à medida em que o Evangelho foi sendo mais reconhecido, mais aceito, o Império Romano assimilou e transformou em religião oficial, ao mesmo tempo que ele já vinha com muitas impregnações do Antigo Testamento. Hoje mesmo no Brasil, para não ir longe, mas o movimento evangélico, com toda a sua pujança, com todo o seu valor, ele está muito impregnado do Antigo Testamento. Muitos pastores canalizam o sermão deles quase que apenas para as leituras dos profetas e dos salmos, enquanto a Igreja Católica, ela, embora fique muito no Evangelho, ela também contempla bastante o Antigo Testamento. Então nós vemos o seguinte, que essa possibilidade de renovação, ela atualmente ela está saindo completamente do âmbito religioso. O Espiritismo, embora tenha tido esse fortalecimento enorme com Chico Xavier, que é uma figura singularíssima, um espírito de um potencial imenso de evolução e de faculdade mediúnica, mesmo assim, simultaneamente, outras contribuições surgiram, e eu posso destacar aqui a de Pietro Ubaldi, que faz uma leitura do Evangelho mais ampla, com um sentido cósmico, e que resgata a paridade entre o Pai e o Filho, que é um tema tão distinto no Evangelho, tão relevante, e que a doutrina espírita fica com uma limitação, porque os espíritas não entenderam a posição de Kardec no Livro dos Espíritos e na Gênese sobre esse tema. Então, em resumo e para encerrar, nós podemos dizer que acho que a grande questão não é discutir religião, discutir se uma corrente é melhor ou pior. É claro que o mais importante é o que nós fazemos de fraternidade com o nosso contato com o Evangelho, seja através do catolicismo, do protestantismo, ou do espiritismo, ou de qualquer outro pensador espírita, qualquer outro pensador cristão. Entretanto, além disso, que é um fator
primordial, que é o que nós fazemos com o nosso contato com o Evangelho ou com a sabedoria que nos é legada. Vem também a questão se no movimento da fraternidade faz sentido essa postura sectarista. Se você analisa as mensagens, por exemplo, que foram psicografadas, você vê que lá praticamente não tem referência ao Espiritismo, não tem referência a Allan Kardec. Então, assim, eu resolvi isso muito bem depois de algum tempo, como eu disse, sofrido de angústia, de falta de definição, de clareza. Eu resolvi isso claramente, que eu sou fraternista e sou espírita, e que as duas coisas não são a mesma, não é? Eu sou mineiro e sou brasileiro, são coisas que estão em conjunto, que têm muitos pontos em comum, mas não são absolutamente iguais, não é? Eu sou mineiro, encontro com um carioca e ambos somos brasileiros, mas definitivamente ele não é mineiro e eu não sou carioca. A mesma coisa com qualquer outro estado, mesmo estado muito próximos, eu diria assim, como Goiás, que tem até muitos pontos de afinidade, e eu conheço muito bem, porque eu nasci no Triângulo e tenho familiares que moravam em Goiás e eu ia muito lá, e somos, embora tenhamos pontos em comum, também nós somos diferentes. Essa diferença é preciso ser respeitada. Eu não posso impor às pessoas, né, como os cristãos foram chegando à conclusão que eles não podiam impor a circuncisão e nem os valores judaicos para quem quisesse ser cristão. O movimento da fraternidade não pode impor, não deve impor que alguém, para ser fraternista, precisa ser espírita, porque isso é uma atitude sectarista. Acho que tem faltado para alguns fraternistas, especialmente para as pessoas que lideram os grupos, que lideram a cidade da fraternidade, que administram a cidade da fraternidade, administram as CAU, essa sensibilidade cristã, que qualquer um que queira fazer parte do movimento é bem-vindo, independente de ser espírita, católico, protestante, ateu, budista, judeu, etc. Eu acho que essa é a grande proposta do movimento da fraternidade. Sem fronteiras, sem barreiras, sem preconceito de ordem nenhuma, sem restrição religiosa, sem restrição de raça, econômica, de forma alguma. É esse movimento que me encantou na minha juventude e que eu abracei de coração, e acho uma pena que as pessoas que assumiram o comando tomem o reino do céu à força, porque eu conheço outros companheiros muito valorosos e que também têm uma grande identificação com o movimento e que não foram aceitos, foram escanteados, foram excluídos porque a operacionalidade do grupo, da cidade, da USCAL, enrijeceu e se tornou sectarista. Acho que ainda é tempo. Esse vídeo ele se destina um pouco mais às gerações que estão para vir aí, a próxima geração que provavelmente vai buscar na história e vai ver, por exemplo, que o livro publicado pelo nosso estimado companheiro Célio Allan Kardec, ele fez uma distorção das mensagens mediúnicas que foram dirigidas
ao movimento e à cidade da fraternidade. O Alain fala muito em espiritismo e não tem nada no texto que permita isso. Foi um desejo, foi um anseio pessoal, mas na verdade provocou uma distorção, porque muitas pessoas não sabem confrontar o texto original com o comentário do articulista, né? E eu acho, já disse isso para o Alain há alguns anos, e eu sei que ele leu, né, porque nós estávamos trocando figurinhas na época, quando eu estava escrevendo o livro Evangelho Dialético, que inclusive ele fez a revisão para mim. Eu fui muito sincero com ele e disse que havia ali uma distorção grave e que tem implicações espirituais. Então, é uma fala, é um vídeo que eu deixo, sabe, para aqueles que possam refletir, especialmente para aqueles que ainda não têm uma postura tão refratária. Ainda virão novos colaboradores. O cristianismo também passou por isso, por esse estrangulamento, pela perseguição das ideias, digamos, revolucionárias, né? Que é revolucionário? É aquilo que nos permite uma construção inédita para nós, não é? Jesus Cristo convive com todas as pessoas, com romanos, com cobradores de impostos, com prostitutas, conversa com a mulher samaritana, né? Cura lá uma outra pessoa de um outro lugar aqui que tinha a filha estava com doença, e ele fala, não vim senão para os filhos de Israel, mas ele cura, a pessoa fala, não, mas os cachorrinhos podem comer daquilo que cai da mesa, e aí ele cura a filha dela, ou seja, apesar de ter um foco, ele não era exclusivista, ele não tinha restrições de sexo, de condição social, de crença, de religião. É esse o modelo que nós temos. É esse o modelo que o Espiritismo nos diz que devemos seguir. É essa figura tão iluminada e que nos trouxe ensinamentos para as mais diferentes situações, para os maiores desafios. É essa figura que é a nossa referência. Então, não faz sentido que nós peguemos essa proposta tão generosa, tão humana, de uma fraternidade universal e queiramos restringi-la a um segmento já consolidado no mundo e que tem as suas limitações, o seu alcance já está demonstrado, que ele não tem essa grandeza, essa perspectiva, porque ele está muito centrado na mediunidade e provavelmente não vai conseguir sair tão fácil. A atividade de um verdadeiro grupo de fraternidade tem que ser estabelecida através de trabalhos, de tarefas que respeitem a tendência, o talento, a aptidão daquelas pessoas. Não pode ficar centrado em 2 ou 3 médiuns da casa, enquanto os outros ficam circulando em volta como se fossem pajens, cuidando das coisas e indo atrás e todas as tarefas se desdobrando em função dessa casta. Não é assim. Cada um tem que se realizar, cada um tem que encontrar a tarefa que mais o atenda nas suas necessidades de doação. Bom, é isso. Agradeço muito a vocês pela atenção e desculpem
por ser um vídeo longo, mas é toda uma história que eu preciso deixar documentado para que principalmente os pósteros, aqueles que vêm aí atrás, né, de nós e que vão assumir este movimento e levá-lo adiante, para que eles façam a mesma coisa que aconteceu com o cristianismo, que apesar das pressões, das amarras, ele passe por isso e ressurja, que ele ressuscite de acordo com a proposta original e se transforme realmente no amor em ação, e que os nossos corações se rejubilem. E eu incluo aqui esses mesmos companheiros que distorceram e que agiram de forma autoritária, que excluíram outras pessoas, para que eles ainda, aqueles que têm atuação no movimento, para que eles reflitam e ajudem na reconstrução de um movimento verdadeiramente de fraternidade. Um grande abraço. Até mais.